Salve, salve Pokémoníacos! Como é que vocês estão aí, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal. Eu sou o Colecionador Rick e hoje eu quero fazer um questionamento para você. Talvez você, que esteja na faixa aí dos seus 30 anos, como eu, né? Você possa ter jogado alguns jogos clássicos, né? Como Diamond, Black and White, Heart Gold Soul Silver, que eu nem tenho aqui por motivos de assunto do vídeo. Talvez você tenha jogado esses jogos na sua adolescência, não? Não foi meu caso, porque eu já falei em vídeos passados aqui no canal que enquanto estava rolando o DS, eu nem sabia da existência dele. Eu só fui conseguir ter acesso a um 3DS, que roda os jogos de DS, em 2022. Até 2022 eu nem sabia que esses consoles tinham existido, então agora eu tô tirando o atraso e podendo jogar esses jogos, né? Mas eu não vivi isso na minha adolescência. E talvez você esteja na casa aí dos 20 anos e tenha vivido esses joguinhos aqui na sua infância, né? E muitos de vocês podem ter deixado os anos passar. Afinal, boa parte desses jogos foi lançado entre 2008 ali mais ou menos, né? Quase 2010, alguns depois de 2010, né? Se eu não me engano, os jogos de DS eles acabaram já pouco depois ali dos anos de 2010, né? Black and White 2 mesmo foi lançado já no fim da carreira ali, né? Indo já pros finalmente, né? Black and White 2 foi em 2012, se eu não me engano, né? Sendo Black and White 2010. Então, esses jogos fecharam a série ali de DS do Pokémon. Mas bom, a grande X da questão aqui é, você talvez tenha pensado por esses anos aqui, né, de 2020 para cá, que a gente teve um boom absurdo nos preços de Pokémon, em rejogar esses jogos, né? Eu mesmo, né, quase completei aqui o full set de Pokémon do 3DS. Porque você consegue achar os jogos por um precinho bem atrativo, né? Consegue pegar os jogos ali na caixinha, tudo bonitinho, né? O cartucho e tal, entre 80 e 100 reais, né? Tem só um joguinho ali da leva do 3DS que deu um problema de preço, mas no geral você completa tranquilo um full set, né, de 3DS. Mas quando você pensa no DS, aí surge um problema. Você vai ver os preços, né, dos jogos de DS. Pelo menos pensando em jogos na caixa, você tem coisa de Pokémon White ali variando de coisa de uns 300 a 400 reais, né? O Diamond e Pearl também indo ali na faixa de uns 300 conto mais ou menos, né? Aí você vai ver Platinum já chegando na casa de 700, Heart Gold Soul Silver acima de 500. E aí você se pergunta, mano, o que aconteceu com os jogos de DS? Tipo, nenhum tá num precinho bacana, né? Todos os jogos de DS são mais caros que um lançamento de Switch, cara. Em que momento a gente se perdeu? Faz tanto tempo assim do lançamento desses jogos. A maioria deles aí foi lançado mais ou menos em 2010. Tem coisa aí de uns 15 anos do lançamento, se a gente colocar. Não é muita coisa. Mas ao mesmo tempo, se a gente parar pra pensar, também é bastante coisa, né? Mas será que é tempo suficiente para aquecer tanto assim o preço dos joguinhos? Bom, vamos tentar desenvolver esse ponto aqui e tentar explicar para vocês o porquê, o motivo, né, de alguns jogos do DS estarem, bom, todos estão, né, mas alguns estão absurdamente caros. Vamos tentar entender isso agora. Seguinte, a gente tem alguns jogos de DS que eles performaram bem e outros que nem tanto, né? Que é um exemplo. O Pokémon Diamond Pearl, que é esse que eu tenho aqui, ele vendeu muito. Se eu não me engano, ele tá no top 5 de jogos mais vendidos, tá? Ele é o jogo de DS que... Uou, né? E faz sentido, porque o DS lançou e ele é o console mais... Eu acho que o Switch já tá passando o DS, ou quase lá, mas até segunda ordem, ou até dependendo do momento que você estiver vendo esse vídeo também isso vai importar, o Switch está em terceiro lugar como console mais vendido e o DS está em segundo lugar como console mais vendido. Então, o DS foi um fenômeno, ele era um fenômeno. E o Diamond Pearl foi o primeiro lançamento ali, né, da franquia principal para DS, e ele prometia coisas revolucionárias, né? Os sprites mais animadinhos, né? Bem mais bonitos, uma coisa bem mais viva e uma história maior, né?
E há quem diga que é maior demais, né? Afinal, o jogo Diamond Pearl acaba sendo bem arrastado, demorado, né? E chega momentos da história que você acaba realmente ficando cansado de... Poderia ter sido um pouco mais rápido, essa sensação que fica às vezes. Mas beleza. Lançou, né? Primeiro ali de DS. E vendeu absurdamente bem. Né? Foi um fenômeno, de fato, né? Inclusive eu tenho dados aqui, a gente tem ó, o Diamond Pearl, só o Diamond Pearl, vendeu 17,67 milhões de cópias. Tá? E aí a gente, depois que fechou o Diamond Pearl, aconteceu o que a gente sempre sabia que acontecia. Gold, Silver, Crystal. O Rubi, Safira, Emerald. E aí a gente teve aqui Diamond Pearl e o Platinum, que é a versão definitiva do jogo, a melhor que você tem para jogar, né? Assim como o Crystal é a melhor versão para você jogar, assim como o Emerald é a melhor versão para você jogar. E a gente teve o Platinum. Só que o Platinum, ele claramente não vendeu tanto, porque ele não veio no lançamento, né? Ele vendeu 7,6 milhões de cópias. Assim como o Emerald também vendeu 7 milhões de cópias, né? Então isso acaba acontecendo. É um processo normal. Pra você ter uma ideia, o Gold e Silver é um dos jogos mais vendidos da história, 23 milhões. Só que o Crystal, vendeu só 6,4 milhão. Então esses terceiros jogos, eles sempre vendem menos. Aí você acha que você deve estar entendendo onde eu quero chegar. Se o jogo vendeu pouco na época, e ele tem uma alta procura nos dias de hoje, ele claramente está caro. É óbvio, sim. Não tem um malabarismo que eu possa criar para vocês aqui. É realmente isso. Porque assim, todo review que você for ver, qual que eu jogo? Diamante, Pérola, Platinum, ou eu vou jogar as versões de Switch Brilliant Diamond Shining Pearl. Eu já vi várias pessoas recomendarem isso, e eu recomendo isso depois de ter jogado todos os jogos de Pokémon, né? O que eu falo? A melhor opção para você jogar é o Platinum, do DS. Se você não tiver condições de jogar o Platinum do DS, você joga a versão do Switch, que é o Brilliant Diamond ou Shining Pearl, né? Caso seja a última opção, você já tem o jogo em casa, não quer gastar dinheiro, Diamond Pearl do DS. Diamond Pearl DS hoje é a opção menos viável, né? O Brilliant Diamond Shining Pearl é igual esse jogo, com leves melhorias, né? Um implemento gráfico no jogo, ele foi redesenhado e tudo mais. E ainda tem a parada do Underground lá, que ficou bem legal, gostei bastante de como flui daquele jeito. Mas o Platinum, ele ainda tem melhorias que foi lançada na época, mas não vieram para os jogos de Switch, dos remakes, né? Brilliant Diamond Shining Pearl. Então o Platinum é o melhor. Mas se você não tem como gastar a grana que vale o Platinum, Brilliant Diamond Shining Pearl é uma ótima pedida, né? Então todo mundo quer o Platinum. Aí quem não pode arcar pelo Platinum, vai pro Brilliant Diamond Shining Pearl, que é o meu caso, por exemplo. Aqui atrás, ó, tem um Brilliant Diamond Shining Pearl e tem até um Diamond aqui que eu tenho na minha coleção. Esse aqui eu peguei num precinho muito bom, né? Esse é japonês, né? É mais barato naturalmente. Mas o Platinum mesmo, que eu adoraria experimentar, eu nunca joguei. Eu joguei o Brilliant Diamond, eu nunca joguei esse jogo. Isso aqui ainda tá com o save do cara que jogou antes de mim, pra vocês terem uma ideia. Provavelmente eu não sei se um dia eu vou jogar isso. Talvez daqui uns 5 anos, quando eu esquecer a história, eu pegue pra rejogar. Talvez. Mas eu queria muito jogar o Platinum. E esse é um dos motivos do Platinum tá muito caro. E aí você deve estar falando, tá, mas beleza. Diamond Pearl ainda é caro, né? É, realmente é caro, né? Mesmo não sendo um jogo de alta procura, ele costuma flertar na casa dos R$300 um joguinho desse aqui. Eu acho muito caro, E parte disso está no fenômeno do DS, né? Muitas vezes a pessoa, ela nem tem Switch, mas ela quer rejogar o jogo do DS. Ela olha ali, Platinum, 700 conto. Diamante Pérola, tá 300, 250, tá menos da metade, né? Quase 3 vezes menos, vai no Diamante Pérola. Então, o fato do Platinum tá caro, muitas vezes pode ter influenciado no Diamond Pearl também, como sendo a segunda opção, né? Porque muitas vezes as pessoas nem pensam que tem um Switch, ou não tem contato com o Switch, e aí acaba acontecendo isso aí no mercado de retro games, né? Essa doideira. E aí a gente pula para um próximo, né? Ponto fora da curva, esse aqui eu acho que é demais até, que é o Heart Gold Soul Silver. Heart Gold Soul Silver é um que, se você acompanha os Mercado Livres da vida, aí, o LX e tal, você já deve ter visto muita aberração. Umas versões aí a mais de R$2.000, R$3.000,
E isso aí não é necessariamente o preço de venda, mas qualquer um pode anunciar o preço que quer, né? O Heart Gold Soul Silver é complicado, por quê? Você teve ele com aquela versão com o Pokéwalker. Então você achar um Pokémon Heart Gold Soul Silver na caixa plástica, com os manuais, né? E essa caixa plástica dentro da caixa de papelão, com o Pokéwalker dentro do seu berço, com os manuaizinhos, difícil. Então isso eventualmente é mais caro. A versão completa, com o Pokéwalker na caixa e tudo mais, varia ali de uns 1.000 e pouco até 2.000 reais, dependendo da época, né? Eu já vi uma versão Heart Gold Soul Silver completa com Pokéwalker vendida a 1.200, isso mês passado, mas também já vi ser vendido a 1.500, 1.800, né? Nos últimos meses. Então depende muito da época, né? De como está a procura, de quem está comprando, quem está vendendo. Então varia bem, né? O Heart Gold Soul Silver é bem bizarro. E, no geral, caso você não se preocupe com o Pokéwalker, é o meu caso, eu não vou atrás de pegar a versão do Pokéwalker, vou pegar só a caixinha plástica mesmo, com o manual e o joguinho, né? Que até que fica melhor, porque fica meio padronizado na minha coleção, todos vão ser assim, né? Então, nessa faixa, você costuma achar de 500 a 700 reais. Também tem as variações, vai muito do seu garimpo, né? Do tempo que você investe procurando, né? E por aí vai. E ok, vendeu mal Heart Gold Soul Silver? Não vendeu tão bem, mas não vendeu tão mal. Ele vendeu bem, de certa forma, né? Razoável. Ele teve 12,7 milhões de vendas, né? O que é expressivo, de certa forma, né? Ele vendeu bem menos que o Diamond Pearl, mas vendeu bem mais do que o Platinum, por exemplo. Então dá para dizer que ele teve vendas aceitáveis. Mas aí a gente entra num problema do Heart Gold Soul Silver, que é parecido com o do Diamond Pearl. Muitas vezes as pessoas elas pensam, queria jogar o Pokémon Gold Silver, ou então Crystal, né? Aí a pessoa descobre que teve um remake do jogo, mais com gráficos, né, retrabalhados, atualizados, mais bonitinhos, né, com melhorias no gameplay, com mais conteúdo. Aí por que a pessoa vai comprar um Gold Silver, até mesmo um Crystal? O Crystal é praticamente igual ao Gold Silver, né? Se ele pode comprar Heart Gold Soul Silver. Então fica claro aí, né? A gente tem um monte de cartucho de Gold Silver no mercado. Inclusive Gold Silver, por mais que seja muito antigo, você acha por ótimos preços no mercado, né? Os Pokémons da versão Color, eles acabam sendo bem mais baratos que GBA, DS, exatamente por isso. Só que assim, se você pensar só no cartucho, mas se você for pensar na caixa de papelão e tal, aí é caríssimo. As versões de Color, a caixa de papelão vale infinitamente mais do que o jogo, né? O que é engraçado. Porque quase ninguém quer jogar Gold Silver hoje. A galera quer jogar Heart Gold Soul Silver. E tudo bem se você quer jogar o Gold Silver para lembrar aquele momento da sua infância, ou porque você prefere mesmo de alguma forma, mas a maioria acaba optando por Heart Gold Soul Silver. Eu sou essa pessoa. Aqui atrás, como vocês podem ver, né, aqui no canto tem uma caixinha, né, do Game Boy do Pokémon Gold. Eu tenho ali o cartucho original, né? Já joguei ele em live, inclusive, joguei todo o modo história para relembrar, né? Foi o primeiro jogo de Pokémon que eu tive contato. E a partir disso, eu me diverti bastante com o jogo, mas quando eu descobri que eu poderia ir atrás do Heart Gold Soul Silver, que era um remake mais bonito, as chances de Shine são melhores, né, de um jogo atualizado, não são melhores, né, mas tem coisas ali que facilitam mais e tal, o jogo ele é mais polido, ele tem muito mais conteúdo. Pô, hoje em dia, eu não tenho tanta vontade de rejogar o meu Gold, mas eu tenho muita vontade de pegar um Heart Gold Soul Silver e experimentar aquela obra-prima. Porque hoje, o Heart Gold Soul Silver é considerado um dos melhores jogos do Pokémon, né? Um dos melhores remakes, que se eu não me engano ele é o melhor remake. Porque a gente teve o Omega Ruby Alpha Sapphire, que é excelente, o Fire Red Leaf Green, que também é excelente, né? E a gente tem agora, e teve também o Heart Gold Soul Silver. Claramente ele foi o, assim, junto com o Omega Ruby Alpha Sapphire, foi o que mais revolucionou o próprio jogo base, né? Então, a gente cai no mesmo problema do Platinum, né? A gente tem uma outra versão desse jogo no mercado, mas todo mundo quer jogar essa versão. Então por isso que o Heart Gold Soul Silver ficou tão caro, ele tá com um preço assim surreal, né? E aí, né, se a gente para pra pensar, por exemplo, Black and White e Black and White 2 cai no mesmo porém da coisa, né?
O Black and White vendeu bem mais na época, 15,6 milhões. E o Black 2 White 2 foi 8,5 milhão, né? Mas nos dias de hoje não tem uma diferença tão grande de preço. Enquanto você acha esse cara aí por uns 350, você acha o White 2 por uns 450, 500 reais. Então é um pouco mais caro, né? Mas nem tanto, se for ver. Realmente o Platinum, Heart Gold Soul Silver que fugiram muito, né? Dessa média aqui, exatamente por esse motivo que eu disse para vocês, né? Da alta procura que o jogo tem. E que não vendeu tanto assim na época, mas por mais que o Heart Gold e Soul Silver tenha vendido um pouco melhor, mas a procura é muito alta, né? Então acaba rolando essas doideiras. E a gente teve aquela ascensão da época da pandemia nas vendas de jogos Pokémon. Agora tá bem estabilizado. Se você acompanha há muito tempo aí, ó, as versões de Heart Gold, Soul Silver e Platinum, elas deram uma bela estabilizada e não tá aumentando já tem um tempo, né? Inclusive, às vezes você acha até um pouquinho mais barato do que cobravam uns 2 anos atrás, né? Então, foi uma coisa de momento também, né? Hoje em dia, a demanda, a procura por isso acabou baixando um pouco. Outro ponto que levantam bastante, e eu ouso quase sempre tratar isso como uma mística, é que o cartão R4, que era um cartão SD, eu não sei se tem cartões aqui, tem. O R4 ele era basicamente um cartucho que ele conseguia piratear jogos, né? Você pegava esse cartuchinho, o R4, e conseguia ali colocar os jogos, aí você colocava ele dentro aqui do seu console, né? Ó, colocava aqui, pronto. Você podia jogar os jogos de graça. Só que custava para você comprar o R4, né? Recentemente eu cheguei a fazer um vídeo falando sobre o Switch, ele ser um sucesso os jogos de Pokémon serem um sucesso no Switch e no DS não, porque o DS vendeu mais que o Switch como console, mas os jogos de Pokémon no Switch vendem mais do que os jogos de Pokémon no DS. Muita gente fala sobre a pirataria, isso é um fator considerável. Mas eu não boto muita fé nisso, porque olha só, eu fiz uma pesquisa no meu Twitter perguntando pra galera que jogou lá pelos anos de 2008, 2010, quanto eles pagaram mais ou menos no R4 deles. A maioria da galera falou ali na faixa de 50, outros até 60, 70, né? Teve gente que pagou até 80 reais, então realmente variava, né? Cada lugar ali pagava um pouco mais, menos. E aí, o que eu fiz? Eu peguei uma calculadora aqui do próprio Banco Central para calcular inflação de preço e reajuste e tal, e eu joguei aqui. Em 2008, 50 reais, quanto valia nos dias de hoje? E o cálculo que me deu aqui do valor corrigido foi de 141 reais. Ou seja, se a pessoa tivesse pago até 60 reais, né, no R4, ela poderia facilmente, nos dias de hoje, seria mais de 150 reais. Pouco mais ali de 150 reais. Um R4. Tá, de fato era um pouco mais acessível a pirataria nessa época, porque hoje você gasta o quê? Uns 300 reais ali para fazer um desbloqueio no seu Nintendo Switch, né? Aí a gente tem algumas diferenças aqui. O R4 ele era um cartãozinho que a gente sabia que não durava muito, né? Depois de um tempo ele eventualmente acabava morrendo, acabava estragando e tal, né? E ele tinha certas limitações, mas ele desbloqueava os jogos que você queria e show. O desbloqueio do Switch é um chip que você solda na placa, né? Bem mais difícil dar algum problema, se fizer um bom profissional, né? Então, beleza. Hoje a pirataria custa o dobro? Custa o dobro. Mas a pirataria ainda custa, hoje, o valor de um jogo, para você ter todos. Então, eu não sei, né, se eu consigo considerar isso como um fator decisivo para o Switch vender mais jogo que o DS. Sendo que a pirataria no Switch está aí, desde que o jogo lançou. Inclusive, se você tiver um Switch V1, dá para você desbloquear com clips ali o console, né? Então, não sei, eu não consigo acreditar que a pirataria ajudaria nessas contas. Até porque esses dados de venda brutos é majoritariamente América do Norte, Europa e Ásia, né? E países que normalmente praticam pirataria é ali América Latina e tal. A gente sabe que a América do Norte, Europa e Ásia não tem muito essa cultura de pirataria. Em alguns países ali, inclusive, boa parte deles, existem leis bem rígidas que você pode acabar sendo preso, né? Ou pagar multas bem pesadas por praticar pirataria, porque é de fato um crime. No Brasil não dá nada, mas em alguns países dá, né? Então, esse ponto eu excluo totalmente da nossa conta, que eu não consigo achar que ele realmente tem um peso efetivo nesse cálculo, sabe?
mas eu queria muito ouvir a sua opinião aqui nos comentários. Por favor, deixa o seu feedback, o que você acha a respeito disso. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se não está inscrito, beleza? Então eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje, um forte abraço, até a próxima e falou!